Resumo do livro: Aperte o foda-se para ser feliz. 66 dicas para viver com mais coragem, leveza e serenidade. De Cordula Nussbaum. Se pensarmos somente na infinidade de possibilidades que o mundo de hoje nos proporciona, é possível perceber a chance de uma vida muito confortável. No entanto, quando trazemos essa análise de possibilidades para o mundo real, fica claro que a vida não é esse mar de rosas pintado pelas oportunidades e possibilidades da tecnologia e do mundo digital. Pelo contrário, as pessoas não se sentem leves. Na verdade, elas se encontram muitas vezes presas em um emaranhado de obrigações que se resume a cumprir um cronograma apertado e repleto de tarefas diárias. Desejamos a liberdade que podemos enxergar nas possibilidades, mas estamos presos às rotinas diárias. O objetivo da autora Cordula Nussbaum em Aperte o foda-se para ser feliz é fornecer 66 inspirações para que o leitor seja capaz de transformar seu anseio por leveza em algo mais concreto, em experiências reais. Algumas dicas que encontrará no livro. Rompa com tudo. As tendências da moda determinam nossas ações. Somos condicionados a ver o mundo de acordo com as crenças predominantes em determinada época. Porém, nos esquecemos de pensar se as tendências da moda são realmente condizentes com a vida que gostaríamos de viver. Aceite ser excluído da lista. Devemos conseguir ser adultos e crianças ao mesmo tempo, para não cairmos na armadilha de viver uma vida cinzenta e melancólica que se resume a trabalhar e a pagar boletos. Nada é impossível? VSF. Após reconhecer que o desejo e o engajamento são essenciais para cumprir objetivos, Cordula Nussbaum apresenta a ideia de que nem a maior vontade do mundo e nem a maior disciplina do mundo garantem bons resultados. Faça um check-up. A partir da concepção holística entre o corpo e a alma dos seres humanos, é possível concluir que existe influência mútua entre esses dois conceitos. Portanto, é necessário cuidar de ambos para nos mantermos saudáveis e bem dispostos. Grandes objetivos? VSF. Grandes objetivos podem ser instigantes e uma fonte de energia, ou uma grande barreira paralisante que impede as pessoas de seguir em frente. Não procure a linha reta. É de conhecimento geral que a concepção de sucesso está baseada em um caminho único e linear. No entanto, parecemos não parar a fim de refletir sobre a validade de tal concepção. O mundo no qual vivemos é dinâmico, portanto, se agarrar a metas estatísticas até pode levá-lo aonde quer chegar. Mas é igualmente possível descobrir que o cenário dos sonhos não mais existe. O gosto pelo trabalho. Neste ponto, a autora questiona a preconcepção muito presente nos dias de hoje de que precisamos transformar nossa paixão em trabalho. Será que eu mereço? VSF. Aqui, a palavra de ordem é burnout, ou seja, a exaustão que afeta aquelas pessoas com alto nível de estresse ou forte senso de responsabilidade e que simplesmente se sentem culpadas quando estão com preguiça. Troque o FOMO. A síndrome de FOMO é um fenômeno antigo. Se o indivíduo usa esse receio como um motor impulsionador que o mantém em movimento, é algo positivo. Porém, existem pessoas que começam a se cansar de tentar estar sempre presentes, mas não conseguem ficar de fora. Desligue-se. Este capítulo questiona nossa concepção de produtividade. Estar sempre conectado e por dentro das novidades é realmente produtivo? Ou estamos utilizando as tecnologias existentes de forma equivocada?
longe de cumprir sua lista de coisas para fazer antes de morrer? VSF. Mude a concepção de que uma lista de coisas a fazer antes de morrer precisa ser totalmente zerada para que possamos nos considerar felizes. A vida plena não reside em uma lista de tarefas que precisa ser cumprida. Ouça o sentido da vida. Partindo de diferentes ideias do que é o sentido da vida, a autora propõe que devemos deixar de buscar um significado filosófico e focar aquilo que queremos para nós mesmos. Sem rotina? VSF. Coragem e disposição para mudar podem ser potencializadas a partir da alteração de hábitos enraizados. No entanto, é preciso manter em mente que precisamos da segurança da familiaridade para permitir que as coisas amadureçam. Medo de falhar? VSF. Nós nos desenvolveremos mais se arriscarmos mais, o que só é possível se abandonarmos o medo de falhar. Pare de se fazer de vítima. O vitimismo gera um peso que impede as pessoas de viver uma vida plena, além de elevar os níveis de estresse. Perceba as mentiras de suas experiências. A percepção que temos dos acontecimentos cria a realidade na qual vivemos, porque os seres humanos não veem as coisas como elas são, mas pautam sua visão em experiências passadas. Esqueça suas preocupações. O peso das preocupações mina nossa capacidade de desenvolver mais serenidade. Não caia na armadilha da autoestima. O problema da autoestima parece ser geral, pois as pessoas definem seu valor a partir de critérios como status social, valor do salário ou o que produzem. Não paramos para pensar em nosso valor próprio como ser humano para além de nossa performance. Tchau, perfeccionismo! O perfeccionismo nos força a dar tudo de nós 100% do tempo. E a vida, com certeza, seria mais fácil se conseguíssemos ser mais gentis com nós mesmos. Por que um porco não encontra ouro? Já estabelecemos que a percepção é capaz de criar nossa realidade, e além de ser moldada pelas experiências de cada um, ela também consiste nas expectativas, desejos e interesses individuais. Atender a todas as expectativas? VSF. Se você sofre dessa doença de querer agradar a todos o tempo todo, lembre-se sempre que essa é uma tarefa impossível, pois, não importa o que seja feito, sempre haverá críticos. Desmascare o culto à carga. O papel da cultura dentre os fatores que influenciam o comportamento do subconsciente é central. Os valores, as normas e as convicções de determinada região também moldam os seres humanos que nela vivem. Pedir ou não a opinião dos outros? A opinião dos outros é um ótimo motivador para um indivíduo se tornar o que deseja. Mas isso não significa deixar que os outros lhe digam o que fazer. Mande suas desculpas para longe. Desculpas esfarrapadas não ajudam, atrapalham. Para termos sucesso, é preciso que nos comprometamos com aquilo que nos propusemos a fazer. Aprenda a ouvir. Continuar aprendendo é imprescindível, mas precisa estar de mãos dadas com a ação. Não é preciso ser o melhor do mundo para ser bom o bastante. Tchau, intuição. Olá, fatos. Se tem dificuldade com números, fatos e visões gerais, este capítulo foi escrito para você. Pessoas com essa característica muitas vezes ficam estagnadas por falta de informação. Esqueça as promessas mirabolantes. Tome cuidado com promessas de sucesso fácil, pois, no fim das contas, quem enriquece é aquele que está vendendo tal ideia e não quem a comprou. Resolver por conta própria? VSF.
temos uma ideia enraizada de que o sucesso é pautado por habilidades inatas. Porém, parece que não paramos para pensar que técnicas simples podem nos ajudar a desenvolver habilidades antes vistas como inatas. Pare de choramingar. A diferença entre desabafo e lamentação é importante, pois o desabafo diz respeito a algo pontual que o aborreceu. Já a lamentação consiste em reclamar sobre coisas que estão fora de nosso controle ou aquelas que você não quer verdadeiramente mudar. Não fique chateado. Aprenda. Como lidar com a raiva? Se enfurecer ou engolir a raiva são duas respostas padrão e as duas são igualmente prejudiciais. A chave para lidar com situações irritantes de forma saudável está no aprendizado. Domesticar a mente de macaco? Esqueça. Este capítulo traz algumas dicas de meditação vindas de uma pessoa que inicialmente tinha certeza de que esta seria uma tarefa impossível: silenciar os pensamentos. Respire. É preciso reaprender a respirar, pois respiramos de forma superficial, o que significa que, muitas vezes, não fornecemos oxigênio suficiente ao corpo e ao cérebro. O que não entra na fatura. A partir de sua experiência de vida no Havaí, a autora traz reflexões importantes sobre a partilha e sua capacidade de liberar ocitocina em nossos cérebros, também conhecido como o hormônio do amor. Estresse antes do café da manhã? Não fixe seus pensamentos nas dicas de cada uma das pessoas bem-sucedidas com as quais entrou em contato. Livre-se do mas. A palavra mas carrega consigo o poder destruidor da criatividade e de novas ideias. E por trás dessa barreira do mas reside o medo, o nosso ou o dos outros. Não encha a cerca de pregos. Tome muito cuidado com o que sua irritação ou mágoa pode causar aos outros. Respire fundo antes de agir tomado pela raiva. Pare de machucar a si mesmo. Qual é a imagem que seu subconsciente tem de você? Somos experts em insultar a nós mesmos, mas não percebemos que as palavras têm um efeito sobre nós. Não comam marshmallow. Ainda. Este capítulo traz uma releitura do tradicional experimento do marshmallow realizado pelo psicólogo Walter Mischel nos anos 1970. Tchau, mentalidade de caranguejo. A mentalidade de caranguejo consiste no fenômeno de que as pessoas em uma mesma situação impedem ativamente que o outro saia de seu ambiente já familiar. Outras vezes, somos nós mesmos que nos sentimos traidores ao sair do ambiente familiar. Saia das redes sociais. As redes sociais fazem com que vejamos somente o somatório dos ótimos momentos das vidas de outras pessoas e os comparamos com a nossa, que, por sua vez, parece extremamente entediante. Não acumule. Se suas coisas são uma fonte de felicidade e não de angústia, aproveite-as. No entanto, caso elas comecem a dar dores de cabeça, não hesite. Jogue-as fora. Não despreze o que tem. Temos a tendência de considerar todas as nossas conquistas e habilidades como algo natural. Nos esquecemos do caminho que precisamos percorrer para que atualmente o sentimento seja de naturalidade. Desfrute da ausência. A ausência e a falta incomodam. Porém, neste capítulo, somos convidados a pensar na falta como uma grande oportunidade para crescer e criar possibilidades. Tchau, mestre do drama! As pessoas têm diferentes níveis de drama. No entanto, é preciso sempre lembrar que, quanto mais falamos de pequenas coisas estressantes, mais importância sem necessidade elas conquistam. Não seja legal.
Respeito, cordialidade, cuidado e reconhecimento são essenciais para a vida em nossa sociedade. Entretanto, este capítulo é voltado para aquelas pessoas que colocam as necessidades e o bem-estar dos outros sempre na frente de seus próprios. Interrompa o efeito do gás. Tarefas são como o gás. Elas ocupam todo o espaço disponível. Portanto, é necessário limitar o tempo das tarefas. Não finja ser o que não é. Cada um é livre para ser feliz da forma que desejar. No entanto, a autora acredita na importância da consistência. Nós valorizamos pessoas que praticam o que pregam, porque elas são dignas de confiança. Não decida. Cada decisão que não tomamos significa uma oportunidade perdida. Contudo, postergar uma decisão gera um estado de insatisfação, assim como a procrastinação indica algum tipo de medo. Portanto, não se force a tomar uma decisão em nome do sucesso. Combine seus desejos e seus projetos. Não se compare. Quando nos comparamos, geralmente o fazemos de baixo para cima. Portanto, saia da lógica da competição e viva sua vida, não a de outras pessoas. Não me ame, ame-se. Pessoas que não se amam não conseguem elogiar os outros devido à sua permanente insatisfação consigo mesmas. Dessa forma, se você tem o desejo de que os outros gostem de você, comece gostando de si mesmo. Cale a boca. Este capítulo aborda a dificuldade de lidar com o silêncio, que está ligada ao fato de ser mais fácil olhar para fora do que para dentro, para nossos sentimentos e nossa percepção de nossas vidas. Perdoe, não guarde mágoa. No perdão reside a liberdade. Se nos agarramos às injustiças que julgamentos terem sido cometidas contra nós, nutrimos pensamentos de vingança, o que gera sofrimento. Tchau, pessoal! De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Harvard, só precisamos de uma coisa para alcançar a felicidade: amor. Não encha seus dias de afazeres. Leveza e serenidade somente poderão ser conquistadas se não enchermos cada um dos 86.400 segundos de nossos dias com tarefas e mais tarefas. Pitaco sobre nutrição. Partindo do princípio de que os estados físico e mental são inseparáveis, este capítulo aborda a questão da nutrição e como podemos realmente compreender tantas recomendações diferentes. Saia do sofá. Se movimentar aumenta a sensação de felicidade, reduz o cortisol e gera a sensação de calmaria e relaxamento. Boa noite, insônia! Este capítulo aborda os distúrbios do sono e o fato de que uma parcela significativa da população adulta apresenta dificuldades para dormir. Não ria porque você é feliz. Troque o estresse pelo riso. Quando nos irritamos, nossas sinapses são interrompidas e, consequentemente, é mais difícil de pensarmos em soluções. Já o riso é capaz de impulsionar a saúde e o bem-estar. Não faça nada. O ritmo acelerado que cada vez mais é presente em nosso dia a dia, principalmente quando estamos sobrecarregados, na verdade gera o efeito oposto do esperado, pois somos mais capazes de ser produtivos se estamos mais relaxados. Não gire em torno de si mesmo o tempo todo. Apesar de a autorreflexão e a atenção serem as bases de uma vida autodeterminada e feliz, o seu excesso é prejudicial. Pare de ponderar. Pesquise. Vivemos em um mundo repleto de possibilidades. No entanto, ainda sabemos pouquíssimo sobre como as coisas podem ser para nós, o que acaba gerando uma grande quantidade de pessoas que não sabe o que quer.
Para combater isso, precisamos estar sempre atentos a novas possibilidades. Ser o dono da verdade? Não, obrigado. Este capítulo aborda a diferença de visão daqueles que têm uma opinião arraigada sobre o mundo e não suportam a ideia de estarem errados, e aqueles que estão dispostos a aceitar novas perspectivas. Não basta visualizar. Aqui, a autora discute o poder de nossos pensamentos e o impacto que ele pode ter em nossas vidas. Tchau, Cronos! Olá, Kairos! Na mitologia grega, existem 2 deuses do tempo. Cronos pode ser representado pela palavra cronômetro, o tempo do relógio. Já Kairos é a qualidade do tempo, do momento. Portanto, esqueça os números e foque as experiências. Não complique. Costumamos ter a percepção de que encontrar a solução para um problema ou realizar um bom trabalho devem ser tarefas difíceis. Parece que nos esquecemos como pensar de forma simples. Vá e faça. Facilite as coisas. Pare de pensar tanto. Escute seus desejos e haja.